Olá, boa tarde. Vocês já leram aqui o título desse vídeo, que é a bênção da constância e a bênção das entrelinhas, ok? Então, nós vamos falar hoje um pouco sobre isso e espero realmente que possa edificar a sua vida, amém? Vamos falar sobre a bênção da constância. Para isso, vamos dar aqui os versículos bases de Mateus, capítulo 24, versículo 13. E diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? E logo vamos também tomar um outro versículo como base, que é Lucas, capítulo 21, versículo 19. E diz o seguinte: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Por que hoje é tão importante a nossa constância, a nossa perseverança? Claro, porque um dos grandes motivos é porque sempre vai ter obstáculos. Obstáculos àquilo que nós queremos fazer, obstáculos àqueles projetos que Deus colocou no nosso coração, obstáculos à nossa fé. Sempre vai ter algo que se opõe. Então, é na nossa perseverança que nós vamos conseguir conquistar aquilo que tanto anelamos, aquilo que Deus colocou em nosso coração. É perseverando. Já falei aqui e volto a repetir, acho muito bonito ver a Bíblia como princípio. Se a gente pega a Bíblia como princípio, você pode aplicar a diversas áreas da nossa vida, ok? Então, tanto para assuntos espirituais, puramente espirituais, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Um dia nós vamos estar totalmente transformados à imagem de Cristo. Quem perseverar até o fim, um dia quando Jesus Cristo voltar, nós vamos ser salvos, mas também para todos os tipos de assuntos, né? Assuntos que são acadêmicos, profissionais e etc. Ok? Então, eu quero dar aqui alguns exemplos em que áreas nós precisamos de perseverar. Ok? Vamos lá. Primeiro ponto, ler a Bíblia, né? Às vezes nós estamos querendo uma palavra, buscando uma palavra de Deus, buscando um assunto que às vezes a gente está passando por algum problema, alguma aflição, alguma situação, e nós abrimos a Bíblia e parece que não tem nada a ver com aquilo que a gente está passando naquele momento. Ou seja, é como se a gente estivesse falando de uma coisa e Deus estivesse falando de outra coisa, mas não é assim. Se você perseverar, se você meditar no que está falando aquilo ali, o que será que quer dizer? Às vezes não está diretamente relacionado com o que você está passando, mas conforme você persevera, você medita, você pensa naquilo que está sendo falado, no final você sai dali cheia. No final você sai dali cheio. No final você sai dali transformado. Amém? Então é na perseverança. Às vezes a gente abre a Bíblia e quer que Deus fala com a gente assim rápido, imediatamente. Abriu, falou, fechou. E não. É uma questão de perseverar, é uma questão de ser constante, de ler, de meditar, de tentar entender o que Deus quis falar por meio daquele versículo, por meio daquela palavra, por meio daquela porção que Deus falou, que Deus está falando com você naquele momento. Por mais que no momento pareça que não tenha nada a ver com o que você está passando. Amém? Outro ponto, oração. Quem aqui nunca começou a orar e ao princípio da oração tá assim, parece que o negócio não tá, sabe aquele fósforo quando você tá tentando fazer faísca assim? Não pega o negócio? Depois, pega o negócio? Então, é perseverando. Às vezes a gente começa a orar e parece que a gente não tá falando nada com nada, não tá saindo nada com nada. E parece que, né? Então tem que tomar cuidado que nessa hora, muitas vezes existem as distrações que o inimigo coloca. Falar, mas não tá acontecendo nada, melhor eu vou sair daqui e fazer outra coisa. Continua perseverando, que é na nossa perseverança nós vamos conseguir tocar os céus, nós vamos conseguir tocar Deus e aí nós vamos ser transformados. Amém? Outro ponto onde nós precisamos de perseverar, em congregar, em reunir, em participar das reuniões. Algumas igrejas já se abriram, algumas igrejas já têm as reuniões, né? Devido a esse assunto todo da quarentena, o contexto que nós estamos vivendo agora, ok? Mas alguns lugares estão fazendo lives, estão dando mensagens, estão fazendo, entregando uma palavra de Deus e perseverando também, nós vamos ser abençoados. Amém? Então, com respeito à igreja, com respeito a essas mensagens que às vezes escutamos, eu quero até deixar uma observação aqui. Muitas vezes a gente começa a escutar uma pregação, uma mensagem, né, nas plataformas digitais,
a gente, né, busca uma palavra de Deus. E aí tem pessoas, nós podemos fazer o seguinte: começou, escutou a palavra, aí, ai, tá aquele coração tá ansioso, o coração tá agitado, daí não entendeu, né, direito o que falou, aí já passa para outra mensagem, passa para outra. Não é questão de quantidade, né? Mas é questão de, nesse pouco, vamos falar assim, que nós escutamos, deixar essa palavra entrar dentro do nosso coração, causar a transformação necessária, meditar e ir dando esse passo a passo com Deus, esse cada dia. Amém? Então, perseverar é para cada dia. Para cada dia, se você vai perseverar em escutar uma palavra, então começa e vai até o final. Ah, inclusive eu queria falar isso aqui bem no começo do vídeo, mas já passaram-se alguns minutos, né? Às vezes nós escutamos um vídeo, alguma pregação, alguma palavra, né? E daí o que acontece? A pessoa só escuta um pedacinho e fala, ah, já entendi tudo. Ah, já entendi, é isso, beleza, e sai. Só que existe uma bênção para quem persevera. Existe uma bênção para quem fica até o final. Existe uma bênção para quem é constante. É isso que eu quero deixar claro aqui. Existe uma bênção para quem é constante. Às vezes você entrou numa live, às vezes você entrou numa mensagem que no começo parece que não como eu falei no exemplo do fósforo, né? Não tá pegando na faísca, não tá fazendo. Às vezes tá assim, ainda não entendi, né? Mas persevera que Deus com certeza vai falar com você. Amém? Por isso que é importante perseverar até o final. É até o final. As coisas têm que ser feitas, tem que ser até o final. Amém? São princípios que a palavra de Deus deixa para nós. Amém? E eu mesma, quantas vezes eu escuto pregações, escuto palavras, e no começo eu falo, puxa, não tô sentindo, né? Não tô entendendo. Deus, o que o Senhor quer falar comigo por meio dessa pregação? O que o Senhor tá querendo falar ao meu coração? Fala comigo, ter um coração receptivo, e às vezes, gente, às vezes no final, às vezes eu não entendi algo com a minha mente. Acontece. Normalmente, eu compreendo. Normalmente, graças a Deus, eu compreendo. Eu falo, Deus, que bênção, que bom que eu escutei até o final, ganhei isso e tal, esse ponto. Mas às vezes acontece de eu nem entender com a minha mente, mas eu sinto que eu estou cheia, que eu fui renovada, que o Espírito Santo me renovou. E isso também é algo que vem de Deus. Por quê? Para a gente perseverar. Perseverar, amém? Agora, sobre perseverar, vendo a Bíblia como princípios, vale para várias outras áreas da nossa vida. Por exemplo, em estudar. A gente começou a estudar algo, é preciso perseverar, amém? No casamento. É fácil começar um casamento, difícil manter um casamento, ok? É necessário perseverar, amém? Em empreender algo, por exemplo, né? Às vezes começa a empreender algo, às vezes é mínimo, e daí às vezes a pessoa fala assim, ai, já desanimei, já não quero mais, ai, tá difícil. E eu tô falando isso por experiência própria, né? Não é fácil empreender algo. Então, em perseverar é que ganhareis as nossas almas. Vamos perseverar, e assim, o mais importante é de nós perseverarmos naquilo que Deus nos deu. E isso tem a ver com um propósito de vida, né? Que mais pra frente eu quero gravar um pouco mais também sobre isso. Mas agora o assunto aqui é perseverar naquilo que Deus nos deu. Amém? Então, eu quero também deixar claro aqui que nós devemos perseverar nas coisas que são boas, ok? Não nas coisas que são ruins, não nas coisas que são negativas, não nas coisas que nos está fazendo mal, ok? Então, tem situações que elas exigem mudança na nossa vida e mudanças imediatas. Não é este o ponto aqui. Às vezes a pessoa está passando por uma grande dificuldade, uma grande tribulação no casamento, ou financeira, né, ou alguma outra situação. Não é perseverar no problema. Existem situações que elas precisam de ser mudadas, e muitas precisam de ser mudadas rapidamente, imediatamente. É buscar essa mudança em Deus. É perseverar naqueles planos, propósitos que Deus, Ele tem para você. Amém? Agora nós vamos falar sobre a bênção das entrelinhas. Existe uma bênção também, gente, nas entrelinhas. Olha, eu tô quase acabando. Eu gostaria muito que você entendesse isso daqui, que você fosse abençoado por meio da palavra, amém? Existe uma bênção nas entrelinhas. O que são as entrelinhas? As entrelinhas, gente, é quando a gente compreende uma mensagem, quando ela não está ainda explícita na fala ou na frase, ok? Então, é a gente compreender algo que não está claro, não está explícito,
mas você ganhou aquela bênção das entrelinhas, ok? E eu vou colocar um exemplo aqui. Faz muito pouco tempo eu participei de uma live com um pregador brasileiro aqui, que muitas pessoas conhecem, que ele se chama Tiago Brunet, ok? Eu participei de uma live dele. Não que eu participo de várias e várias lives com ele, ok? Eu participei dessa live com ele e é muito interessante. O que acontece? Eu quero deixar claro o assunto das entrelinhas. Eu quero exemplificar esse assunto das entrelinhas, ok? Então, o tema principal, o tema geral que ele estava falando era sobre procrastinar, que é deixar para a gente fazer depois o que a gente já tem que fazer agora, né? Então, o tema principal era esse, né? Não devemos procrastinar, nós devemos, né, começar a andar, trabalhar e tudo mais. Mas dentro de todo esse assunto que ele estava mencionando, olha que interessante, gente. O tema principal era esse, não procrastinar, ok? E o tema que eu ganhei? O tema que eu vi nas entrelinhas, o que me tocou? O que falou ao meu coração? O tema que falou comigo é o seguinte. Ele falou assim, olha, todo mundo tem algo para passar para outras pessoas. Ele falou assim, olha, todo mundo, por exemplo, pode escrever um livro, porque todo mundo tem uma experiência de vida. Você tem uma experiência de vida, eu tenho uma experiência de vida, todo mundo tem algo para passar. Eu achei tão interessante, porque às vezes a gente se diminui, né? A gente fala, ai meu Deus, mas quem sou eu, né? Nesse plano, nesse universo, quem sou eu? Tem um monte de gente que já faz isso que eu tô fazendo. Ou às vezes esse é um obstáculo para começar a fazer algo. Nossa, mas tem um monte de gente que já tá fazendo isso. Nossa, nada a ver. Tipo assim, às vezes a gente pensa desse jeito, né? Então, mas ele falou isso, eu achei tão interessante. Ele falou assim, ó, todos temos algo para ensinar, todos temos algo para passar, todos nós podemos escrever um livro. Eu achei bem legal isso daí que ele falou. E outra coisa que ele falou que eu achei bem interessante, que ele mencionou, ele falou assim, ó, eu estou escrevendo um livro. Ele falou assim. E eu estou colocando todo o que eu tenho nesse livro, ele falou. Tudo que eu tenho, todo o meu conhecimento, tudo que eu tenho, estou passando tudo. Porque eu posso morrer amanhã. Então já vai estar escrito aqui o que eu. Tudo que eu quiser passar para as pessoas já vai estar aqui nesse livro. Eu tô dando o meu melhor. E isso foi muito interessante para mim, muito legal. Porque no ponto que eu toquei, que eu achei legal, que eu achei interessante, que realmente me tocou, vamos falar assim, é que ele tá dando o melhor dele. Às vezes a gente quer guardar um pouquinho para amanhã, às vezes a gente quer guardar, mais para frente eu falo sobre isso, né? Mas ele não, ele falou assim, ó, eu tô dando tudo, eu tô dando o meu melhor agora, nesse livro. E eu achei bem interessante isso, sabe? E sobre o assunto das entrelinhas, né? Talvez o tema principal, talvez o tema que a maioria das pessoas entendeu, vamos falar assim, foi sobre não procrastinar. Mas eu, particularmente, ganhei essa parte. Esses dois pontos que eu estou deixando um exemplo para vocês, tá bom? Esse exemplo que eu queria deixar aqui, ok? Agora vamos lá. E a Bíblia também tem a bênção das entrelinhas, né, na Bíblia. E eu vou deixar somente um exemplo aqui, né, para poder mostrar como a gente descobrir um pouco mais sobre as bênçãos da entrelinha na Bíblia, ok? E está em 1 Samuel, capítulo 24, e o versículo é o 6. Amém? Mas antes de falar o versículo, eu vou falar o seguinte. Ali havia uma situação assim complicada entre Saul e Samuel. Perdão, entre Davi e Saul. Havia uma situação complicada entre Davi e Saul, ok? Então, depois, se vocês quiserem, leem lá. 1 Samuel, capítulo 24. Uma situação bem complicada entre Saul e Davi. Saul estava perseguindo a Davi. Saul queria matar a Davi. Saul, basicamente, vamos falar assim, ele estava com zelos, né? Não sei, ciúme seria, porque o reinado já havia sido passado para o Davi, né? Mas ainda quem estava reinando era Saul. Então a gente vai falar assim, ó. Vou usar esse termo, amém? Toda razão tinha Davi. Toda razão. Por quê? Porque o reinado já era de Davi. Deus já tinha transferido o reinado para Davi, né? Quem estava perseguindo a Davi era Saul. Então, se nós formos ver com os nossos olhos assim naturais, toda a razão tinha Davi. E quem estava totalmente errado era Saul. Mas em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6 disse, né? Então, você vai precisar de ler lá depois para entender se você ainda não conhecer essa passagem, amém?
Mas o assunto é que Saul perseguia Davi e Saul entrou em uma caverna, a Bíblia fala, para aliviar o ventre, fazer as suas necessidades fisiológicas, ok? Então, e Davi tinha a oportunidade de matar Saul, de resolver a situação. E Davi chegou a entrar, Davi cortou um pedaço, né, do manto, né? A Bíblia fala que ele cortou a orla do manto de Saul. Só que quando ele cortou a orla do manto de Saul, o coração dele começou a tremer, né? Então ele entrou aquele temor de Deus no coração dele, e ele falou o seguinte, versículo 6. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Amém? O que eu ganho quando eu leio esse versículo? Vamos para a bênção das entrelinhas. Em outras palavras, nós não podemos tocar no ungido do Senhor. Nós não podemos falar mal do ungido do Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado, ficar bem pianinho antes de falar algo contra o ungido do Senhor. Amém? Ah, Priscila, quem é o ungido do Senhor? Deus vai te mostrar quem que é o ungido do Senhor na sua vida. Tá bom? Existem autoridades que estão sobre você e que não necessariamente estão sobre mim. E existem autoridades que estão sobre mim e que não estão sobre você. Autoridades, o ungido do Senhor, quem sabe é o lugar onde você congrega. Só Deus pode, né, mostrar aí quem é a autoridade, quem é a sua autoridade, quem que é o ungido do Senhor na sua vida. E aqui me traz uma grande lição. Não posso falar mal do ungido do Senhor, mesmo que o ungido do Senhor esteja fazendo coisas erradas. Saul não estava certo. Pode até ser difícil falar isso aqui, mas Saul já não estava certo. Davi estava certo. Mas ele falou, eu não vou tocar no ungido do Senhor, eu não posso tocar no ungido do Senhor. Não posso tocar, eu não posso falar. A gente tem que ter o temor do Senhor, né? Ah, mas a pessoa está errada, ele é ungido, ele é ungido. Mas a pessoa está errada, está fazendo coisa errada. Somente nos resta orar, né? Pedir a misericórdia de Deus, a intervenção de Deus sobre a situação. Claro, a gente não vai ser conivente com coisas erradas, amém? Tudo sabedoria também. Não podemos ser conivente com coisa errada. Às vezes, a sua liderança, sei lá, eu não sei, vamos falar assim, estão praticando algo errado, contra a lei, contra Deus. Mas eu uso o princípio do seguinte, pego o meu banquinho e saio de fininho. Não entendo, não sei, mas eu guardo meu coração de falar mal, de falar contra. Amém. Bom, isso que eu queria compartilhar aqui. Essa é a palavra. Bênção de sermos constantes e a bênção das entrelinhas. Existe bênção nas entrelinhas, tá bom? Olha, isso daí você pode aplicar a várias coisas, a várias situações. Está na universidade, lendo um texto interessante, existe umas coisas ali que estão escondidas, que é bonito de ver, de descobrir. Você está vendo um filme, dentro às vezes de um filme, também tem muita coisa interessante, tá bom? Então, vamos pedindo a Deus aí para dar sabedoria pra gente ser constante realmente e pra gente ver essas bênçãos das entrelinhas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Sê tu uma bênção nessa terra. Sê tu uma bênção naquilo que Deus chamou você para fazer. Naquilo que Deus chamou para fazer, Deus vai honrar você. Amém? Um abraço forte, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV,